Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Esperamos que sim. Voltamos à nossa aula do curso de Pedagogia e vamos voltar à nossa disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica. Hoje nós trataremos da ABNT, algumas normas. Aula 5, normas sobre as citações diretas e indiretas. A NBR 105/20, de agosto de 2002, traz a informação e documentação, citações em documentos e a apresentação. Esta norma especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. Alguns conceitos sobre citações. Para os efeitos desta norma, aplicam-se as seguintes definições. O que são citações? Menção de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, de outra obra referenciada. Citação direta. Transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Citação direta com até 3 linhas digitadas permanece dentro do texto entre aspas duplas, sem alterar tipo e tamanho da fonte, nem o espaçamento. Citação direta com mais de 3 linhas digitadas deve ser destacada do texto, sem marcação de aspas duplas. Deve apresentar um adentramento de 4 centímetros para a direita, com fonte tamanho 10 ou 11, espaçamento simples. Citação de citação. Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. E citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. Vamos aos exemplos e alguns esquemas retirados do grupo Agenda Acadêmica. Aqui, nós temos no meio citações. Vamos imaginar aqui. Tamanho e localização. Se ela for curta, até 3 linhas digitadas permanece no corpo do texto. Aí abaixo, se for longa, a partir de 4 linhas digitadas, deve destacar do corpo do texto com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Como é que vai ser a forma de apresentação? Se for uma citação direta, transcrição integral de um texto indicando autoria. Se for indireta, é texto próprio baseado em outra fonte. E se for citação de citação, transcrição de outra citação feita em outro texto. Aqui, nós temos um exemplo da citação direta. Vejam aí. Citações. Tamanho e localização. Ela é curta, então é até 3 linhas digitadas e permanece no corpo do texto. Como é que eu vou apresentar no texto essa citação direta até 3 linhas? Transcrição integral de um texto indicando autoria. Vejam aí, Proença, 1974, página 171, conclui que, aí vejam que abre aspas, o gosto pela paisagem pode ser considerado uma tendência parnasiana de perdular e ostentação vocabular, fecha aspas. Então vejam que esse trecho aí, ele foi retirado do livro do Proença, certo? E foram apenas 3 linhas, então permanece dentro do texto, certo? Vamos para outro exemplo. Aqui a gente tem uma citação direta com mais de 3 linhas. Então, vocês viram que até 3 linhas dentro do corpo do texto. Mais de 3 linhas vai seguir esse esquema. Tamanho e localização. A citação é longa. A partir de 4 linhas digitadas, a citação deve ser destacada do corpo do texto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Como eu vou apresentar essa citação direta mais de 3 linhas? Transcrição integral de um texto indicando autoria. Então, vejam lá no texto, no finalzinho do parágrafo. Ele assevera que... E aí vem esse trecho que foi retirado do livro do Proença, tá? E tem mais de 3 linhas, então deve vir nessa forma aí, nessa estrutura.
Ele começa respingando nessa fecundidade, a posteridade vai selecionando o que deve permanecer e continua até religiões novas, ponto. Vejam que não tem aspas, tá? Aspas só vai aparecer na citação até 3 linhas dentro do corpo do texto. Quando for mais de 3 linhas, separado do corpo do texto, não apresenta aspas. E como é que vem aí o nome do autor? Coloca dentro aí do parênteses, né? Caixa alta, Proença, vírgula, o ano da publicação da obra, vírgula, e a página de onde foi retirado, 167. Vamos para outro exemplo. Agora nós vamos trabalhar a citação indireta. Vejam aqui, ó, citação, tamanho e localização, não há requisito. Forma de apresentação, texto próprio baseado em outra fonte. Então vamos ao texto aqui. O discurso de José Chavenato apresenta uma visão diferente da que comumente se vê nas leituras superficiais que se faz da história. Segundo o autor, não havia preocupação com o escravo humano no tocante a livrá-lo da situação opressora em que vivia. Não era prioridade. A situação do país no cenário mundial, de fato, representava inquietação, fato que promoveu debates e lutas contra o processo escravista. Chavenato, 1999. Vejam, observem aí nesse trecho que não há em nenhum momento aspas, porque não é uma citação direta, tá? Curta, de 3 linhas. A pessoa que está escrevendo esse texto leu essa parte do livro do José Chavenato, entendeu e escreveu com as próprias palavras. Ou seja, o que é a citação indireta? É eu pegar um trecho, ler, interpretar e escrever com as minhas próprias palavras. Por isso, não há necessidade do número da página. Vejam lá embaixo, ó, Chavenato, 1999. Não tem o número da página. Por quê? Porque não é uma citação direta, é uma citação indireta. A direta é necessário colocar o número da página. Na indireta não se coloca. É a sua interpretação sobre um determinado texto ou um trecho. Continuando. Aqui a gente vai tratar do APUD, o famoso APUD. Então vamos lá. Obra lida, estudada, é o autor 1. Autor 2, o citado. O que é o APUD? O APUD é quando eu não tenho a obra original, né? Ela não é mais vendida, não consegui comprar, não consegui emprestar de ninguém. Mas eu preciso citar um trecho daquele livro lá. Como é que eu vou fazer? Eu encontrei um outro livro de um outro autor e esse autor citou aquela obra. Aí eu vou poder utilizar? Posso utilizar, mas eu tenho que utilizar esse termo, o APUD. Vamos lá para o exemplo. Então vamos lá. Meu trabalho monográfico. Citação de citação direta. Transcrição do texto do autor 1, tratando da ideia do autor 2. Ou seja, eu queria o trecho do 2, mas eu não tenho esse autor. Mas o autor 1 citou o 2. Então eu posso colocar no meu texto. Como é que eu vou colocar isso? Autor 2, abre parênteses, APUD, que significa segundo, né? Segundo esse autor 1, 1999, página 25. Assim a definiu, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é este o todo. Citação de citação indireta, escrita do pesquisador com seu próprio texto, tratando da ideia do autor 2, que foi citado pelo 1. Lembrando, pessoal, o autor 2 é aquele livro que eu não consegui, mas eu tenho o livro do autor 1, que citou o 2, e eu preciso colocar esse trecho no meu trabalho. Como é que eu coloco? Os parâmetros culturais, segundo o autor 2, que é o autor que eu queria ter o livro, mas não tenho, 1990, APUD, autor 1, que é o livro que eu tenho, que citou o autor 2, 1993, e os princípios de um ensino de línguas. Então, vejam como eu posso colocar no texto o APUD, tá? Mas uma dica muito importante. Alguns professores que fazem parte de bancas não aceitam APUD. Então, se você puder evitar o APUD, ótimo. Se não, na última circunstância, utilize-o. Citação direta com mais de 3 autores. Bora ver aqui.
Não há uso de aspas, tá? Não há uso de aspas. Citação e espaçamento simples, recuo de 4 centímetros, corpo do texto do espaçamento é 1,5, indicação da fonte da citação antes do fragmento textual, fora do parêntese, fonte normal. Então, bora lá no texto. O trabalho com letramento abre as portas de um mundo no qual a diversidade da linguagem se mostra de modo satisfatório, pois, de acordo com Rojo Moura, ano 2012, página 36, aí eu coloco esse trecho aí, que é a citação direta, né, com mais de 3 linhas, tá? E também nós temos 2 autores aí, Rojo e Moura. Quando for fora do parênteses, não se coloca ele em caixa alta, apenas a primeira letra. Caso fosse utilizar dentro do parênteses, teria que colocar tudo em caixa alta. Vamos ao próximo exemplo. Vejam aqui, ó, o que mudou. Nós retiramos lá do iniciozinho e colocamos no final da citação e entre parênteses. O que houve de mudança? Os nomes dos autores ficaram em caixa alta. Olha aí, ó. Rojo, ponto e vírgula, Moura, vírgula, 2012, página 36. E ainda tem um grifo nosso. O que é esse grifo nosso? Se eu quero chamar a atenção do leitor para algum trechozinho, alguma palavra, algum vocábulo da citação, eu posso destacar essa palavra e escrever grifo nosso, certo? Então, relembrando, essa citação direta com mais de 3 linhas tem que vir recuada 4 centímetros, não há aspas, tá bom? Antigamente, em outras normas da ABNT havia aspas, mas eles eliminaram. Então, não tem mais aspas, tá? O espaçamento é simples e o corpo do texto continua 1,5. Citação direta com até 3 linhas. Olha aqui, até 3 linhas. Citação no corpo do texto entre aspas duplas. Neste âmbito, observa-se diversos aspectos e, a partir daqui, é uma citação direta, é de um outro escritor, aqui no caso Derrida. Então, coloca-se aspas e aí escreve. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. E fecha aspas. Aí vocês poderiam perguntar, e esse colchete aí? O que ele está fazendo, né? Quando essa parte não me interessa, eu posso utilizar esse símbolo, tá certo? É um trecho que não interessa a pesquisa, eu posso colocar esse símbolo e dentro aspas, tá bom? O outro exemplo, para Oliveira e Leonardos, 1943, página 146, a relação da série São Roque com os granitos porfiroides pequenos é muito clara. Vejam aí a citação direta com até 3 linhas, tá? Até 3 linhas. Então, ela vem entre aspas. E retomando aí a questão do colchetes, né? São marcações que indicam omissão, parte do texto que não interessa, no caso, a nossa pesquisa. Então, aqui são 2 exemplos de citação direta com até 3 linhas, tá? Utilizando as aspas e também 2 formas de citar o escritor, o autor, dentro dos parênteses, caixa alta, fora, normal, com apenas a inicial maiúscula. Vamos para outro exemplo. Citações diretas curtas com até 3 linhas digitadas. Devem ser inseridas no texto entre aspas duplas, seguida do sobrenome do autor e número de página entre parênteses. Exemplo, Lopes e Batista, 2000, página 32, confirmam os argumentos anteriores ao declararem que, abre aspas, a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante, fecha aspas. O que significa aqui? Que essa citação, que está entre aspas, está igualzinha no livro do Lopes e Batista, tá bom? E outra coisa, relembrando, Lopes e Batista vieram fora dos parênteses, então, apenas a inicial maiúscula. O outro exemplo, nós trouxemos aqui com o autor dentro do parênteses, então, tudo caixa alta. Muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa quando, na verdade, estão apenas fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. MacGregor, 1991, página 1. Então, dentro do parênteses,
caixa alta, fora só a primeira letra inicial. Pessoal, voltando aqui às citações diretas e indiretas da ABNT, vamos agora à citação indireta. Vamos ao slide. Indicação de um autor, Silva, 2005, página 29. Vejam como é que foi elaborada aqui uma citação indireta. Lembrando o que é citação indireta? É quando eu leio um trecho e esse trecho eu não vou citá-lo da mesma forma que está no livro. O que eu vou fazer? Eu vou ler aquele capítulo, eu vou ler aquela página, interpretar e escrever com as minhas próprias palavras, tá? Bora ver como é que foi feito isso aqui? Andrade, 1987, diz que os geógrafos passaram a preocupar-se seriamente com os problemas ambientais, observando que a área da geografia física evoluiu com os trabalhos específicos de morfologia, clima e hidrologia, etc. Então vejam que a pessoa que fez a citação indireta leu Andrade, né, 1987. Não quis colocar uma citação direta, leu provavelmente um capítulo e entendeu e transformou aqui numa citação indireta. Quando for indireta, vejam aí o exemplo. Basta colocar o nome do autor e o ano da obra. Não se coloca número da página, tá? O número da página nós só iremos colocar quando for citação direta. Vamos a outro exemplo. Citação indireta, indicação a partir de 4 autores. Nesta perspectiva, Pontusca e et al. O que é esse et al, professora? E outros. Vamos imaginar que tem o Pontusca, o Silva, o Andrade e o João. São 4 autores. E eu não quero colocá-los todos aqui. O que eu faço? Eu coloco apenas um e utilizo esse et al, que significa e outros, e continuo com a mesma regra. Coloca-se o ano da publicação, no caso aqui, 1991. Então, ó, nessa perspectiva, Pontusca et al. E outros autores, né, 1991, colocam a necessidade dos professores universitários realizarem trabalhos integrados entre diferentes disciplinas, enfatizando a disciplina de prática de ensino para que os professores e alunos discutam e trabalhem a questão do meio ambiente, sugerindo assim uma melhor formação ao aluno e o desenvolvimento da observação direta a partir de documentos e dados de pesquisas. Então, eu tenho uma citação indireta com mais de 4 autores, né, de 4 para cima. Eu vou poder utilizar et al. Vamos ao próximo exemplo. ABNT 14724/2011. Tamanho das fontes. Às vezes ficamos com dúvidas, né, em relação às fontes. Tamanho da fonte aqui da paginação, 11. Tamanho da fonte para o corpo do texto, 12. Tamanho da fonte para as citações diretas, com mais de 3 linhas, né, de transcrição, 11 ou 10. Vai depender da instituição, vai depender da revista. E a nota de rodapé, fonte 10, certo? Então, são essas regrinhas aqui que a ABNT traz para as fontes, para os tamanhos das fontes. Continuando, corpo do texto. Indicação de seção primária, vejam ali, ó, tá em negrito e caixa alta, certo? Também tem o intervalo de uma linha com espaçamento 1,5 entre a indicação da seção e o corpo do texto. E a paginação indicada a partir da introdução. Às vezes nós ficamos com dúvida. Onde nós iniciamos, onde nós colocamos, né, o número da página? A partir da introdução. Continuando. Na próxima aula, gente, nós vamos tratar de mais normas sobre as citações diretas e indiretas e também algumas relações com as notas de rodapé. Então, eu pretendo encontrar vocês na próxima aula para nós entendermos melhor as normas da ABNT. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.